Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse momento, na chegada de um novo dia, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a sua vida. E olha que você nem tinha gastado toda a misericórdia de ontem. Não é bom saber disso? Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago a você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versos de 19 a 21. E por favor, aperta já o like, o joinha para você ajudar o canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o link desse vídeo e deixe um comentário, assim você me ajuda muito. Lucas capítulo 22, versos de 19 a 21 diz: Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Nesse texto nós temos muitos ensinamentos. Eu quero destacar apenas alguns, porque aqui o nosso tempo é curto. E um dos ensinamentos que Jesus nos traz aqui é o ato de dar graças antes de repartir. Especialmente porque nós aprendemos que a bênção de Deus vem a partir da nossa gratidão e do reconhecimento que tudo vem dele. Deixa eu dizer uma palavra para você. É Deus que te sustenta. É Deus que dá recursos para você. É Deus que cuida de você. Algumas pessoas vão ser instrumentos de Deus. Mas no fundo, se um dia você entregou a sua vida a Jesus, saiba que é Deus quem te sustenta, não é o homem. A tua vida não está nas mãos do homem. O homem pode até ser instrumento de Deus para te abençoar, mas a tua segurança vem de Deus. Creia e aprenda com Jesus. Tudo que você tem, dá graças. Agradeça a Deus, ainda que seja muito pouco. Mas olha, quando nós glorificamos, quando nós agradecemos, Deus pode multiplicar os recursos. E Deus pode nos dar condições, inclusive, de repartir. Porque Ele é aquele que opera milagres na vida daquele que é grato e que sabe reconhecer que tudo vem dele. Um segundo ensinamento nesse texto é a simbologia que Jesus usa se referindo ao pão como seu corpo. Isso nos leva a lembrar que nós precisamos nos alimentar desse pão para nós estarmos sempre em comunhão com o corpo. É necessário que nós nos alimentemos de Jesus diariamente. Por isso aqui vai os meus cumprimentos, os meus parabéns a você que todo dia clica nesse link para ouvir essa palavra de Deus. Você que busca todo dia ouvir uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Você está alimentando o seu espírito. E assim é possível você ter comunhão com Deus e com a igreja de Deus. Quem não se alimenta do pão da vida, vive fraco, fraca, caindo em qualquer situação. Então, alimente-se. Alimente-se do pão da vida por meio da palavra desse Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia, leia, medite. Se você não tem o hábito de ler a palavra, comece devagarinho, pega um versículo para você ficar o dia meditando sobre ele. Nós gostamos de brincar que a palavra de Deus a gente às vezes precisa fazer como o gado faz com o alimento, né? Ficar ruminando. Você pega um versículo, lê e passa o dia meditando, conversando com Deus acerca daquilo que você leu na palavra dele. É uma forma de você se alimentar.
O terceiro ensinamento, quando Jesus fala do cálice da nova aliança. Eu gosto de olhar para essa expressão me lembrando como eu aprendi quando eu era criança. Quando eu era criança e eu ia às celebrações, eu sempre ouvia a expressão, na hora da consagração dos elementos da ceia, da Eucaristia, eu ouvia a expressão: este é o cálice da nova e eterna aliança. Porque de fato, Deus, por meio de Jesus, estabeleceu uma aliança eterna. Se nós olharmos a história do povo dele, começando lá em Gênesis, Lá com Abraão, onde Deus fez aliança com Abraão, depois Deus faz aliança também com Jacó, com Moisés, com os patriarcas, e aí nós vemos Deus estabelecendo alianças com o seu povo, mas quando ele envia o seu filho, ali não é mais uma aliança, mas é a nova e eterna aliança. E Deus não quebra essa aliança. Essa aliança foi estabelecida na pessoa de Jesus. E quando ele fala dessa aliança, fica muito claro que a coisa toda gira em torno de Cristo, daquilo que ele realizou entre nós. Essa questão de nós nos rendermos, nos arrependermos e colocar nossa vida em ordem é uma coisa entre nós e Jesus. Ninguém tem o direito de ficar interferindo nas nossas coisas, na nossa vida, porque Jesus trata direto conosco. Nós temos líderes, homens e mulheres de Deus, que podem nos ajudar a caminhar, podem nos ajudar a esclarecer algumas coisas difíceis para o nosso entendimento, às vezes na palavra, enfim. Mas o nosso trato, a nossa aliança é com Jesus. Nós e Jesus é que sabemos como é que nós vamos conduzir a nossa vida. Então, com base nisso, com base nessa aliança que foi feita e selada por meio de Jesus, ao homem hoje cabe apenas fazer a sua parte, se necessário, ajudar os demais a ter acesso a essa eterna aliança. Enquanto ministro, enquanto um líder espiritual, a única coisa que eu tenho direito é de facilitar o acesso das pessoas a essa aliança. Jamais impedir o acesso de alguém a essa aliança. Isso nos ajuda a compreender melhor as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, e ali ele traz instruções para a celebração da ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É isso que Paulo está dizendo, que nem ele, nem eu, nem ninguém tem o direito de ficar examinando a condição espiritual desse ou daquele, se está ou se não está em pecado, se está ou se não está na condição de se aproximar da mesa de Deus. É bom a gente se lembrar disso. Paulo está dizendo: examine-se a si mesmo. Eu é que me examino e observo se eu estou em comunhão com Jesus, se eu estou em comunhão com a Igreja de Cristo, eu vou e posso cear junto com os meus irmãos. Cada um examina o seu próprio coração. Ninguém tem o direito de examinar o outro. E sabe por que nós não podemos impedir ninguém de tomar a ceia do Senhor? Porque nem Jesus fez isso. Você quer uma prova? Olha aí de novo o versículo 21 que nós lemos, desse capítulo 22 de Lucas. Versículo 21 diz: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Aqui nós temos Judas, o traidor, que havia ido vender Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele foi para vender Jesus, o diabo, Satanás, entrou no corpo dele. E ele foi para aquela ceia, ele foi para aquela comunhão com Jesus, para aquele momento de confraternização com os demais. Ele foi com Satanás no corpo e já com o firme propósito de entregar Jesus. Mas você não vê Jesus dizendo assim: gente, olha, eu estou aqui
com o Espírito Santo me dizendo que existe alguém com um pecado muito grave aqui e essa pessoa não vai poder estar à mesa conosco. Tá aqui Judas, ele vai me trair, eu já sei que ele está cheio de demônio, ele está cheio do próprio Satanás, então ele não vai comer conosco. Você não vê Jesus dizendo isso? Pode olhar. Então nem Jesus impediu que uma pessoa se assentasse à mesa com ele e ceasse com ele. Então quem sou eu para impedir o acesso de alguém a essa celebração? Especialmente porque essa celebração é algo que nós precisamos nos lembrar que o que dá significado à ceia não é o ato de alguém comer o pão, tomar o cálice. Especialmente porque tem lugares no mundo onde isso nem é possível. Tem lugares onde as pessoas não têm acesso a pão, a cálice. Tem lugares, especialmente aí nessas aldeias, lugares longínquos, na selva, por exemplo, onde há pessoas convertidas ao Senhor Jesus, tem lugares que eles não têm. Para nós é muito simples encontrar pão em qualquer lugar, mas para quem mora lá num lugar distante, numa selva, nem acesso a pão eles têm. Mas o que dá significado à ceia não é o ato de beber o cálice nem comer o pão. O que dá significado à ceia é trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Foi isso que ele disse. Façam isto em memória de mim. Vocês vão celebrar a ceia para se lembrar que eu morri na cruz para resgatá-los da morte, do pecado. E quando nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, nós nos lembramos que Ele pagou pelo nosso pecado. Então nós nos arrependemos, pedimos perdão, e com isso nós temos comunhão uns com os outros e com Deus. Então celebrar a ceia do Senhor é estar em harmonia consigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Especialmente porque é isso que Jesus quer, que nós estejamos em comunhão. E é com base nisso que eu quero convidar você a orar, para que você possa também trazer à memória a necessidade de nós vivermos em comunhão, em harmonia com os irmãos, e assim, em harmonia com Deus. Querido Deus, Pai de bondade, graça, misericórdia, com base nessa palavra, ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração disposto para trazer à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós, especialmente o sacrifício perfeito que na cruz Ele entregou, pelo sangue que Ele derramou e assim pagou por cada um dos nossos pecados, os que foram cometidos e os que ainda serão. Lá Ele entregou um sacrifício por nós, que nós possamos nos lembrar disso e ter um coração agradecido, um coração perdoador, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou e nos trouxe para perto de Ti, com base nesse sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque assim nós podemos ter comunhão contigo e com os irmãos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe o dia de cada um que está me ouvindo, que eles possam ter um dia na Tua presença, celebrando essa comunhão contigo, onde quer que eles estejam, que eles sintam a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deixa um like aí para você me ajudar, deixa um comentário aqui nesse vídeo, compartilhe o link desse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, aperta aí no botão vermelho, se inscreva, ativa o sininho para ser avisado dos vídeos, porque senão o YouTube não vai te notificar. E todo dia eu tô gravando pelo menos 3 vídeos. Faça isso e que Deus te abençoe muito.